Tem uma pergunta essencial que eu me faço com muita frequência, que eu já fiz em muitos momentos da minha vida e que quem faz com frequência consegue chegar muito mais longe no violão. É muito comum que as pessoas entrem numa escola de música ou comecem a fazer aulas com um professor, ou mesmo entrem em conservatórios ou faculdades de música e tenham um direcionamento muito bem estruturado. Você tem cartilhas de como tocar, qual repertório você deve estudar, quais são os standards do jazz, da bossa nova, da música brasileira que você precisa memorizar. Ou então, na música clássica, quais são as músicas que todo iniciante deve conhecer, deve decorar, qual que é o passo a passo do repertório que você vai desenvolver. O caminho já está pavimentado para você e a sua liberdade para escolher o repertório que você mesmo vai tocar, dependendo do contexto, da situação, pode ficar muito podada. Até um ponto que você para pensar qual foi a última música que eu de fato escolhi tocar. Isso já aconteceu comigo em diversos momentos da vida. Quando eu era criança, eu nem sentia que eu tinha essa liberdade de perguntar para os professores se eu podia tocar uma outra música. E mesmo quando eu comecei a entrar em instituições de ensino mais sérias, eu ainda não tinha essa liberdade, esse espaço para escolher as músicas que eu iria tocar. Quando eu tinha 15 anos, eu entrei num conservatório para estudar violão popular brasileiro. E aí, na primeira aula, o professor me entrega 3 partituras, as 3 de standards de jazz, músicas que eu tinha que memorizar, harmonia, melodia e improvisar em cima. Eu nunca tinha nem improvisado e eu nunca tinha escutado para valer o jazz. Claro que eu já tinha ouvido uma música ou outra, mas parado para escutar, para apreciar, não era um gênero que eu gostava muito, sendo sincero. E aí eu passei 3 anos no conservatório, dos 15 aos 17, 18, estudando jazz. A história do jazz, as referências do jazz, decorei vários standards, chegava lá nas canjas de jazz, tocava com a galera toda a melodia, harmonia, improvisava, fui em workshop de jazz, mas eu nunca parei para me perguntar de fato, será que eu quero estudar isso? Será que eu não estou estudando só porque estão dizendo que isso é importante, que isso vai dar em alguma coisa, que se eu não fizer isso, eu não vou ser um músico completo. E aí, quando eu entrei na faculdade de música, no bacharelado em violão popular pela Unicamp, eu percebi pela primeira vez que eu podia escolher o que eu ia tocar. E pode parecer uma coisa óbvia para muita gente, mas eu não tinha essa percepção. Eu achava que tocar violão era que nem ir em um dojo de artes marciais. Você não pode chegar no dojo e falar, eu quero aprender aquele movimento, professor. Ah, eu queria aquele outro golpe lá. Não, você chega lá, o professor ele te ensina o que tem que ensinar e pronto. É quase ofensivo num dojo você querer aprender uma coisa específica fora daquele programa que o professor estruturou para você, pelo menos a maior parte das artes marciais que eu conheço. Na música isso também acontece, essa sensação de que a gente não pode muito desviar, né, daquilo que o professor está falando, sobretudo em instituições, escolas de música, conservatórios, faculdades, mas na Unicamp eu descobri um universo novo de possibilidades. Tinham músicos ali dos mais variados estados do Brasil, tanto professores quanto alunos. Pessoas que tocavam forró, pessoas que tocavam frevo, pessoas tocando jazz, mas não o jazz que geralmente a gente vê nos conservatórios, que é o bebop, com as referências, né, mais conhecidas, mas o swing também, o jazz contemporâneo. Tinha também muita gente da música clássica, mas na música clássica você tem vários séculos e movimentos, e aí você tinha uma variedade sonora muito grande. E na música brasileira você tinha todo um escopo gigantesco de ritmos, vivências, muitos compositores, uma galera que chegava lá para um curso de violão ou guitarra, mas trazia uma vivência de compor músicas, né, ter um repertório de canções. Então eu fui entendendo ali que o mundo era muito maior musicalmente do que eu imaginava. Eu já sabia que tinha muita música no mundo, é óbvio, a gente tem YouTube, a gente tem internet, mas eu não sabia que existia um caminho tão livre para percorrer. E é ali que eu entendi que eu queria dedicar minha vida não a me tornar um bom músico de jazz, não queria chegar nas canjas de jazz e saber todos os standards e improvisar. Eu não queria passar minha vida estudando esse gênero que é, né, no mundo inteiro, o gênero popular para instrumentistas mais conhecido, mais disseminado, e a linguagem comum musical, que quando, né, um músico brasileiro encontra um músico da Suécia e junta com outro do Japão, eles vão conseguir tocar uma mesma música, né? Eu não queria isso, eu queria me especializar no violão.
no violão brasileiro e acabei indo para o violão clássico em certo momento, mas minha paixão sempre foi o violão popular brasileiro, os grandes violonistas, Rafael Rabelo, Baden Powell, Garoto, sempre foi a minha paixão. Então quando eu descobri isso, e mais do que descobri, quando eu me permiti focar nisso, tudo mudou. Eu entendi a minha identidade musical e eu passei a estudar com muito mais foco, com muito mais dedicação, com muito mais vontade de fazer a coisa acontecer, porque passar tempo envolto nesse universo era um prazer, era uma espécie de vício, mas uma coisa que eu ficava meio em transe, assim, ficava horas e horas tirando uma frase do Rabelo, ficava horas e horas escutando músicas do Penese. Então, quando eu comecei a me sentir livre o suficiente para me fazer uma pergunta simples, o jogo mudou totalmente. E a pergunta simples é: o que eu quero tocar? É uma pergunta muito óbvia que muita gente já faz, mas muita gente ainda não faz porque acredita que existe um caminho certo, um caminho ideal, uma rota que é melhor que todas as outras, um repertório que você precisa saber. E ao longo do tempo eu fui descobrindo que o repertório que você precisa saber é o repertório que você quer tocar, as músicas que você ama escutar, as músicas que quando você escuta, você imediatamente pensa, cara, eu preciso tocar isso. E quando você se faz essa pergunta e vai atrás desse repertório, você sente muito mais vontade de estar em contato com o violão. Você consegue evoluir muito mais rápido, porque aquele repertório é um repertório que você gosta, que você sente prazer quando está escutando, que você, quando vai tocar os primeiros acordes, já se sente, né, emocionado, ou você já realmente fica com aquela ansiedade boa de terminar a música logo para conseguir escutar, tocada pelas suas próprias mãos. E não existe método no mundo que vai substituir uma coisa que é primária no instrumento, na música, que é a nossa relação emocional com aquilo. Ninguém quer começar a tocar violão só para ter mais coordenação motora, né? Talvez alguns até queiram, mas é uma coisa que não tem sustentação ao longo do tempo. Então faça uma lista de músicas que você sonha em tocar. Músicas que você escuta e sente alguma coisa forte quando escuta. Músicas que, quando você se imagina tocando, você fica feliz. Né? Uma lista de músicas que não necessariamente estão no seu nível atual, podem ser músicas mais difíceis do que as que você consegue tocar hoje, mas faça essa lista. Em seguida, encontre nessa lista a próxima música, a música que está um pouco acima do seu nível, mas você sente que você dá conta. Essa é uma ótima forma de ir subindo o nosso nível no violão, enquanto não perde a motivação, o envolvimento, o propósito de estar estudando violão. Um erro que eu considero muito prejudicial é matar essa parte emotiva, é passar para um elemento que é apenas um elemento motor ou técnico, ignorando a parte musical e, sobretudo, a relação do indivíduo com o instrumento, né? A relação da pessoa, das preferências, das emoções da pessoa, do repertório que ela ouvia na infância, da música que a mãe cantava, a avó cantava, e tudo isso, né, tem uma memória afetiva muito forte que define as coisas que a gente ama, as coisas que a gente não gosta de escutar. Então, quando você vai pelo caminho daquilo que está mais alinhado com as coisas que você ama, você vai chegar mais rápido onde você quer, porque você vai ter uma razão muito mais forte, mesmo que você não pense muito sobre isso, para chegar onde você quer chegar no violão. E é óbvio que mesmo que você queira muito e ame muito e sonhe todos os dias em tocar uma música, se ela estiver muito acima do seu nível, é difícil, né? E eu não recomendo que você pegue músicas muito acima do seu nível e simplesmente escolher músicas específicas que você adora não é uma estratégia a longo prazo de evolução. Então o que eu recomendo? Que você tenha as duas coisas. Você tenha o momento da paixão e você tenha também o momento da evolução. Assim como um atleta não fica só no jogo, né? Um jogador de basquete, ele tem que treinar arremesso, treinar drible, treinar passe. Um jogador de futebol tem que treinar cruzamento. Não é só você ir pro jogo, né? A pelada do domingo, você vai lá, joga e aí acabou. Ninguém vira profissional assim. Você precisa fazer musculação, você precisa fazer aeróbico, você precisa treinar muitas coisas, muitas táticas, jogadas e tal. E aí, eventualmente, você treina também o jogo, você também
joga profissionalmente. No violão, eu vejo de uma maneira parecida. Tem um momento em que você vai tocar por prazer, você vai tocar porque você ama, você vai pegar o violão e fechar os olhos e fazer o que você quiser, e vai ser a razão, né, pela qual você começou fazendo isso. Mas se você quer chegar mais longe, você precisa de uma estrutura de evolução. Eu criei uma estrutura de evolução organizada em 100 níveis, chamada Método Violão 100, para você subir de nível em nível até zerar esse curso. E quando você zerar, você vai estar no nível avançado no violão. E o legal é que enquanto você desenvolve sua técnica, sua interpretação e seu repertório no Método Violão 100, você vai aplicando esse conhecimento nas músicas que você sempre quis tocar. E você vai subindo, né, todos os aspectos da sua musicalidade até que você, de fato, consegue tocar todas as músicas que você anotou, que você sempre quis tocar. Se você quiser saber mais sobre o Método Violão 100, clica no link na descrição desse vídeo. E se você quiser continuar assistindo os vídeos do canal, clica aqui em cima.